Olá, estudiosos, tudo bem? Hoje, no trecho que eu li, eu estou me sentindo muito honrada. Honrada porque eu tive a oportunidade de ler um manuscrito. Gente, o que é isso? Isso não acontece todo dia. Você ter a oportunidade de ler um manuscrito, você ter a oportunidade de entrar naquela leitura que ainda vai ser ali, ó, lapidada, que vai ser, construída de alguma forma. Essa foi a leitura que eu fiz nessas últimas 3 semanas e eu quero compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Eu tô me sentindo a própria Indy lá em O Diabo Veste Prada, quando ela tem que buscar o manuscrito da J.K. Rowling. para a chefe dela, né? Mas aqui não tem uma relação direta, mas é isso, né? Você ter um manuscrito ali na mão é algo muito especial. E eu agradeço a Camila Ramos dos Santos, que é essa autora tão jovem que pôs esse manuscrito aqui, ó, na palma da minha mão. Nós vamos conversar hoje sobre o livro O Corpo que Guarda Poemas. Esse é o estilo literário da Camila. A Camila, ela escreve poesias e... Rapaz, eu fiquei me perguntando, sabe, gente? Fiquei me perguntando o seguinte: será que não está nascendo uma nova Cora Coralina? Porque eu li aqui o livro de impressões dela, eu li o livro de poemas dela e me lembrou muito algumas poesias ali que Cora Coralina escrevia. Cora, eu particularmente acredito que é uma escritora esquecida, uma poetisa esquecida, tão pertinho aqui da gente, né? Eu estou falando de Brasília, cidade do Goiás, tão pertinho, ela viveu lá, ela cresceu lá. E muitas vezes a gente deixa os textos de Cora um pouco de lado. Mas voltando aqui, né, para o trecho que eu li desse mês, O Corpo que Guarda Poemas, ele tem uma singularidade muito grande, a começar pela capa. A capa é belíssima e quando eu vou colocar a capa aqui no cantinho para vocês, tá? E quando eu vi essa capa, eu realmente me pergunto, será que o seu corpo, quais histórias, na verdade, o seu corpo guarda? Né? Que histórias são essas? Que crescimento é esse? Que dores, que alegrias? Tudo isso o nosso corpo ele vai guardando com o passar dos anos ou com o passar dos danos, né, gente? E aí nós vamos evoluindo e o nosso corpo vai guardando aquelas histórias. Então, que histórias são essas que o seu corpo guarda, né? Eu particularmente achei muito singelo esse título, porque realmente, né, hoje eu sou uma pessoa 40 mais, e aí quando eu olho para minha trajetória lá atrás, eu fico vendo quanto que eu construí, né, e eu tenho certeza que vocês também têm esse pensamento, o quanto vocês construíram ao longo da vida. Então a Camila, ela faz essa poesia, né, baseada em histórias de marcas pessoais, o que me lembra também o processo de construção de um memorial, né? Lá na academia, né? Claro que eu não vou trazer textos acadêmicos aqui para dentro, para esse trecho que eu li, mas lá na academia, muitas vezes nós temos a construção de um memorial descritivo, aonde você mistura ali as questões da sua vida e a sua trajetória acadêmica, né? Como eu tenho uma escrita também bastante poética, bastante permeada assim, de floreios, eu me senti muito instigada aqui com esse livro da Camila. Então eu quero compartilhar com vocês, né, como o episódio aqui, o próprio nome diz, alguns trechos que eu li e que me impactaram profundamente. A primeira coisa, os títulos que ela dá para as poesias são títulos muito profundos, que eles vão, é como se eles fossem uma boia para mostrar ali a que profundidade vai chegar aquela poesia. Então você precisa se ancorar naquela boia para você poder mergulhar naquela poesia. Então eu tenho aqui alguns títulos que eu particularmente gostei, mas você pode gostar de outros, tá? O peso de não dizer, diferente do peso de dizer não. Peso de não dizer. Quantas vezes você morre aí engasgado, né, com aquilo, com aquele peso de não dizer as coisas, mas esse não dizer também é uma escolha.
O eco do futuro, eu gosto muito dessa analogia de que o eco ele vai ressoando e ele vai aumentando as nossas possibilidades de interação, né? Como aquela história da água que você joga a pedrinha e que ela vai se estruturando e se abrindo. Então, o eco do futuro. Continuando. Se for mentira, vira poesia. Será que toda poesia é baseada na mentira? Né? A gente vive tanto essa falta de clareza na realidade que a gente se pergunta, né, se toda poesia é um jeito de fugir dessa realidade e viver de uma outra forma. Na próxima tempestade eu danço. Gente, eu amei esse título particularmente. Eu amei muito esse título, eu achei que ele encaixa com uma dissonância do que a gente faz da nossa realidade, né? Porque muitas vezes quando a tempestade chega, a gente não dança, a gente chora, né? E é preciso saber que as tempestades elas passam. Eu já disse isso num vídeo, mas eu vou voltar a dizer. Eu tive há um mês atrás, eu escutei uma pregação e a pastora ela dizia o seguinte: nós somos muito passageiros. E eu sei que essa é uma frase clichê, é uma frase que muitas pessoas dizem, mas isso me sacudiu num ponto do seguinte: às vezes a gente perde a ideia ou a gente perde a essência de que nós somos passageiros. E isso é uma verdade e a vida ela é breve, então a gente precisa aprender a se orientar nessa vida, né? E quando eu falo para vocês, como eu sempre digo aqui, eu estou falando para mim também, tá? Então vamos aqui nas poesias de Camila e eu vou selecionar aqui os trechos que eu mais gostei, né, que ela escreveu aqui. Então tem a primeira poesia, que é O Peso de Não Dizer. Eu acho que eu vou até ler ela toda para vocês. As palavras foram embora, de não dizer. As palavras foram embora e eu fiquei aqui, com a caneta parada, o peito cheio, os olhos secos. Nada vinha. Não um verso, não um nome, não um grito. Por dias me culpei. Por semanas me perguntei se ainda era escritora ou se tudo aquilo tinha morrido junto com a última página que consegui preencher. Mas hoje eu entendo, nem tudo que silencia está vazio. E até o deserto floresce se você souber esperar. Então, essa é uma das poesias de Camila, né? Esse fato de você não ter o que escrever, de você se sentir vazio da sua própria escrita. Gente, a escrita, ela é uma coisa que cura. A escrita, ela também tem o seu fator curativo ali. A escrita, ela consegue, né, te salvar de certa forma. Por isso que é tão importante, né? E por muita, hoje um pouco menos, mas por muito tempo os diários, eles estiveram muito em alta, né? Eles estiveram em alta porque ali você escrevia, né, aquilo que estava te incomodando. E isso é muito válido, né? A escrita criativa, a escrita aí para você desopilar, né? Elas são escritas já conhecidas como curadoras, né? Elas amenizam aí esse sentimento, às vezes confuso. Às vezes aqui dentro tá muito confuso, aí você vai ali, coloca no papel, é como se você estivesse desenrolando um novelo de lã. Ela passa, né, por várias poesias e aí ela tem algumas que ela vai, é como se fosse um mergulho, né, e você vai indo cada vez mais profundo. Ela é uma autora que fala muito do silêncio, então em várias poesias dela você vai encontrar esse mote do silêncio, né? A palavra silêncio sendo lançada aí, e ela fala muito também de relações, de relacionamentos, né? O quanto que esses relacionamentos podem imbicar para outras realidades. Então isso também é muito forte aqui na poesia da Camila. Esse título aqui também é maravilhoso. Sinais confusos, respostas claras, né? É maravilhoso. Quem aí nunca teve um sinal confuso de alguma coisa, não entendeu algo, né? Então, isso faz sentido, pelo menos para mim. Na próxima tempestade eu danço. Eu amei o título dessa poesia fortemente, né? E eu vou ler só um pedacinho para vocês. Eu achei que a tempestade nunca fosse embora.
Fiquei tanto tempo debaixo dela que esqueci como era caminhar com o rosto seco, desculpem. Remói cada gota, como se sofrer fosse minha única forma de existir. Mas então veio alguém. E aí ela continua aqui a poesia dela, né? No mote ali do molhar, do seco, e é interessantíssima. Então, gente, o trecho que eu li foi um manuscrito. Obrigada, Camila, pela oportunidade, obrigada por me apresentar a sua escrita e me apresentar as suas poesias. Esse livro ainda não está à venda, não está aí, é um manuscrito. Eu pedi autorização para Camila para poder fazer esse vídeo, mas se vocês gostaram, eu acho que está nascendo uma nova Cora Coralina, né? E talvez em breve esse livro aqui esteja à disposição aí para venda, para compra, né? É realmente muito interessante. Eu deixo aqui os meus sinceros apreços de professora, uma professora que trabalha com letramento, que trabalha com escrita. Eu sinto muito orgulho quando o aluno chega, né, com um livro assim, e eu realmente tento catapultar, né, colocar esse aluno ali com essas ideias dele em um outro patamar. Então, boa sorte, Camila, te desejo tudo de bom. E ela é uma aluna da educação técnica, gente. Então, só para vocês verem que o ensino técnico, ele é sim um ensino significativo, um ensino ligado à realidade e um ensino que você pode esperar não só a presença no mercado de trabalho, mas também a intencionalidade nesse mercado de trabalho. Encontro vocês em um próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, cogitem ficar por aqui, porque nós precisamos urgentemente formar uma sociedade de estudiosos. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.